Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre mais um conteúdo de matemática básica. Vamos falar hoje sobre frações decimais. Bom pessoal, o que seria uma fração? A fração decimal é uma fração, eu vou colocar aqui o nosso símbolozinho, né, o tracinho que representa a fração, é onde eu vou ter no denominador um número com potência de base 10. O que são potências de base 10? São números onde eu tenho 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2, eu vou acrescentar 2 zeros. 10 elevado a 3, vou colocar 3 zeros. Ou seja, os números que eu vou colocar aqui no denominador vão ser 10, 100, 1000, 10.000, que são potências de base 10, e assim sucessivamente, correto? Eu coloquei aqui um desenho para representar isso de uma forma mais clara, né? Para enxergar o que seria isso. Aqui eu vou ter um quadrado dividido o quê? Em 10 partes iguais, ou seja, aqui o 10 representa as divisões que eu fiz, ou seja, 10 partes iguais. E aqui eu tenho o número 1, que é o que? Eu pintei apenas um único retângulozinho dessa divisão que eu fiz. Ou seja, então aqui a fração que representa isso é 1 sobre 10. Assim como aqui eu peguei, dividi esse quadrado maior em 100 quadradinhos menores e pintei somente um. Ou seja, representa um pintado sobre os outros 100 que está dividido esse quadrado maior, certo? Então, isso que é uma fração decimal. Um número com o denominador potência 10, que pode ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante, certo? Então, vamos ver aqui a representação de uma fração decimal como um número natural. O que seria isso? Eu coloquei esse exemplo aqui, 596 sobre 100. Vou colocar ele aqui ao lado para ficar mais fácil de representar. Como você representa uma fração decimal como um número natural? Você vai, primeiro passo, escrever o número, reescreve ele, o 596. Você vai contar quantos zeros você tem no denominador. Eu tenho quantos zeros aqui? Eu tenho 2. Ou seja, eu vou andar com a vírgula da direita para a esquerda 2 casas, porque eu tenho 2 zeros. Ou seja, vai andar 1, 2, ou seja, a vírgula ela vai parar exatamente aqui, porque eu dividi o número por 100. Quando eu faço uma divisão, eu venho com a vírgula da direita para a esquerda, por isso que eu vim aqui andando e andei 2 casas, certo? Vamos ver alguns outros exemplos que eu coloquei aqui para poder fixar melhor. Olha aqui nessa opção letra A. Eu coloquei 52 sobre 10. Você vai reescrever o número 52 e você vai contar quantos zeros você tem aqui no nosso denominador de base 10. Eu tenho somente um zero. Então, eu vou andar com a minha vírgula da direita para a esquerda somente uma casa. Ou seja, essa vírgula ela vai parar aqui. Então, 52 sobre 10 é igual a 5,2. Aqui no caso do 35 sobre 10, a mesma coisa. Você vai reescrever o 35 e vai contar quantos zeros você tem. Você tem um zero. Então, você vai voltar com a sua vírgula da direita para a esquerda somente uma casa. Então, 35 sobre 10 é a mesma coisa que 3,5. Vamos ver um outro exemplo um pouquinho mais difícil, assim, entre aspas. Tenho aqui o 37 sobre 1000. O que você vai fazer? Você vai escrever o 37. Você vai contar quantos zeros você tem. Você tem 1, 2, 3. Ou seja, você precisa voltar com a vírgula da esquerda para a direita. Quantas casas? 3. Então, você vai voltar 1, 2, 3. Ou seja, a vírgula vai parar exatamente aqui. Só que nesses espaços em brancos vai ficar o quê? O número 0. Ou seja, 37 sobre 1000 é a mesma coisa que 0,037. Vamos ver esse exemplo aqui da letra F que eu coloquei para poder fixar. Você vai escrever o número 22 e você vai contar quantos zeros você tem. Você tem 1,
2 zeros. Ou seja, você vai voltar com a vírgula 2 casas da direita para a esquerda. Então, vai vir 1, 2. A vírgula vai parar exatamente aqui. Só que eu preciso colocar o zero para transformar isso num número decimal, correto? Então, vai ficar 22 sobre 100 é igual a 0,22. Vamos ver mais um outro exemplo aqui, que é uma outra representação, que é o processo inverso. Nesse processo inverso, você vai ter o número decimal, então eu vou escrever aqui o exemplo que eu coloquei ali embaixo, 45,8. Aqui você vai pegar o número decimal e transformar numa fração decimal, que é onde a gente tem o denominador com uma base de número 10, certo? Então, você vai fazer o quê? Reescreve o número sem vírgula. Então, vai ficar 45,8, ou seja, 458. E você vai colocar o seu tracinho de fração. E depois, você vai o quê? Contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Depois da vírgula, eu tenho somente uma casa. Ou seja, você vai colocar que isso é somente um zero, ou seja, a quantidade de casas que você tem depois da vírgula vai ser a quantidade de zeros da base que você vai colocar no seu denominador. Vamos ver mais exemplos aqui na prática? Olha essa letra A. Você vai reescrever um número sem nenhuma vírgula e vai colocar o seu tracinho que representa a fração. Agora, quantas casas você tem depois da vírgula? Você tem uma casa depois da vírgula. Então, isso significa que é somente um zero, ou seja, vai ser 323 sobre 10. Coloquei aqui na letra D e na letra E um exemplo diferente aqui da letra B e C. Você vai reescrever o 75 sem essa vírgula e você vai contar quantas casas você tem depois da vírgula. Aqui eu tenho 1, 2, ou seja, então são 2 zeros. Então, vai ficar 75 sobre 100. Só que aqui nesse caso, daria pra gente simplificar, mas para eu não delongar muito o vídeo, eu não vou simplificar, tudo bem? Agora, vamos ver aqui a letra E. Você vai reescrever o número sem a vírgula e você vai contar quantos zeros você tem, porque são a quantidade de casas depois da vírgula. Então, vamos ter 1, 2. Então, vai ficar 231 sobre 100. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de outros vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Até a próxima. Um beijo.